vocês, quem aqui é empreendedor? Levanta a mão. Quem é investidor? Legal. Quem sabe o que é investimento anjo? Legal. Quem sabe quais são as dificuldades no investimento anjo no Brasil? Rodrigo? Provavelmente quem é investidor anjo levantou a mão. De vocês, quem já fez investimento anjo antes de fazer qualquer coisa que vocês contaram? Vários. Você conta um pouquinho pra gente, dá uma palhinha do que é investimento anjo e quais são os desafios e as oportunidades no Brasil. Acho que o investimento anjo aí, a gente fez bastante investimento anjo quando a gente estava na Buscapé, né? Principalmente que a gente era empreendedor, já tinha tido uma liquidez e tinha muitos amigos no mercado de internet e apareciam pessoas que a gente acabava conhecendo, querendo o nosso investimento, até para entender que é um smart money, né? Você não vai só investir o dinheiro, ele vê você como uma ajuda. E você está tocando o seu negócio lá, tipo, faturando quase 1 bi lá no Buscapé, 40 operações rodando, América Latina, e você faz um investimento anjo. Na primeira semana, você liga para o empreendedor feliz. E aí, como é que estão indo as coisas? Na segunda semana, você fala, puta, legal, manda um e-mail para ele. Terceira semana, cara, vem aquele monte de coisa para você resolver, você acaba esquecendo do investimento que você fez, né? Depois de 3 a 6 meses, você vai receber uma ligação. Ou ela é muito boa ou é muito ruim. Assim, recebemos uma outra rodada, vamos crescer e não sei o quê, ou não. Quebramos, fechamos e não faz sentido. Então, o que eu acabei aprendendo como anjo é que tem que ter um pouco de metodologia aí, né? Logo no começo, geralmente você conhece o empreendedor, mas você não sabe se aquilo é um mercado, se o mercado é bom ou ruim, se ele vai criar um novo mercado. A capacidade, às vezes é um cara que está começando a empreender agora, você conhece um empreendedor, mas você não conhece o time como um todo. Então tem que tomar alguns cuidados, né? Talvez investir em vários anjos, não investir só em um, investir pouco. Outro dia a gente foi conversar com um anjo que tinha investido 3 milhões numa startup. É uma rodada de um fundo já, né? Ele colocou 1 milhão, daí a empresa precisou de mais dinheiro, ele colocou mais 1 milhão, precisou mais dinheiro, mais 1 milhão, e concentrou tudo numa startup só. Então, na hora que você monta esse portfólio, você começa a ter, a chance de acerto é maior, né? Então, tomar alguns cuidados aí. Tentar acompanhar esse empreendedor, não adianta investir como anjo se você não tiver nenhuma proximidade, ele quer isso, né? Então, tentar criar uma rotina com esse anjo, com esse empreendedor, a gente vai se encontrar a cada 15 dias, a gente vai conversar, porque você precisa entender aquele negócio. Acho que mais do... Lógico, o retorno financeiro é super importante, mas para o investidor anjo que está começando agora e às vezes vem de outras indústrias, né? Foi um advogado bem sucedido, um médico, e agora quer investir em novas startups, é ter esse conhecimento, ter essa proximidade para aprender como é que uma startup opera, como é que os empreendedores pensam e começar a identificar alguns fatores de sucesso para esses investimentos. Então, algumas coisas assim, simplificando, mas é importante ter essa proximidade. Legal. Vitor? Talvez eu seja o único aqui do painel que não tenha nenhum ativo sob gestão, né? Mas a gente trabalha ali com vários tipos de investimento, inclusive investimento anjo. Eu acho que uma coisa que o Rodrigo trouxe, que é muito interessante da gente destacar, é essa questão do conhecimento do que é um investimento em startup, que o investidor anjo vai entrar nisso, né? Então, trazendo aqui alguns casos práticos, obviamente sem falar ali os envolvidos, mas investidores que são muito buscados por conta do smart money, porque eles trabalham em determinadas indústrias. Então, uma fintech buscando alguém do setor de bancos, ou uma lotech buscando um advogado e tal, só que esse investidor não está acostumado a investir em startup, né? E aí a tragédia está desenhada caso ele não entenda que aquele dinheiro não vai ser colocado numa poupança, que aquilo que é um investimento de risco, que existem certas coisas que não fazem sentido para um investidor anjo, como, por exemplo, ficar muito em cima da empresa, exigir essa questão de reportes muito próximos um do outro, ou vetar qualquer tipo de operação. Isso, na verdade, você limita a capacidade de inovação do empreendedor e, na prática, você está matando o negócio desde cedo, né? E outra, entender que esses rounds de investimento anjo, dependendo do ticket deles, pode ser um round preliminar, um dos primeiros rounds que a empresa vai passar, e lá na frente vai entrar um fundo que vai ter algumas exigências maiores, inclusive porque o aporte vai ser maior, tem exigência CVM, várias coisas ali que o investidor anjo não necessariamente tem, né? Então essa questão de alinhamento cultural é fundamental. Então, primeiro, o alinhamento cultural do investidor anjo com o ecossistema de startups, e segundo, o alinhamento entre os investidores anjos, né? Então a gente já pegou algumas startups lá no escritório que tinham 10 investidores
investidores anjos diferentes, cada um com contratos diferentes, cada um com direitos diferentes, ia ser um caos, né? E aí quando o fundo realmente estava fazendo due diligence para fazer o investimento, falou, ó, por favor, organize a casa aí, senão não vou seguir em frente, porque senão vai ser um pesadelo a governança aqui, né? Então, deixa eu dar um passo atrás, que eu quero chegar depois exatamente nessa trajetória do anjo até o Venture Capital. Deixa eu jogar a bola aqui para eles dois, para contarem para a gente como é esse relacionamento com o anjo na fase inicial de vocês. Tanto da Aceleratec, da ACE, quanto da... Eu chamo de Aceleratec porque eu sou das antigas. Você é veterano, mas tudo bem. Tá tudo bem. Da ACE e da Rocket também. Conta um pouquinho pra gente como é que funciona esse relacionamento. Com os anjos? Isso. Tá. A gente tem muito co-investimento com anjo, já que a gente atua na primeira fase, né? O primeiro cheque muitas vezes é da ACE, ou às vezes vem um anjo já, a startup já vem com um anjo investido e vem para nós. Tem todo tipo, né? Não dá para dizer que é tudo as mil maravilhas, né? Você tem anjos que, às vezes por até inocência, aconteceu já na ACE, o cara comprometeu, sei lá, 40% do patrimônio líquido dele numa startup, né? E aí fica um nível de cobrança para o empreendedor que não é saudável, né? Ele não é o smart money. Isso veio evoluindo bastante ao longo dos anos e o que a gente percebe hoje é que você tem muito mais material, muito mais conteúdo. A Anjos do Brasil fez um bom trabalho de evangelização desse tipo de investimento no Brasil. Outras organizações, você tem o GV Angels, tem Insper Angels. Então isso ajuda bastante, né? Hoje o que é mais comum para a ACE é a gente co-investir com os grupos de anjo, que eu acho que é uma boa alternativa para esses investidores anjo que ainda estão iniciando, né? Como o Borges falou, você dilui tanto o risco na diversificação, mas também pegando a opinião do seu parceiro para fazer uma alocação de investimentos. O lado da ACE, dá para dizer que a ACE ela é um pouco investidor anjo em escala, né? Porque ela faz essa parte inicial, ela dá metodologia, ela dá mentoria, às vezes ela dá o espaço físico e ajuda muito o empreendedor na fase da governança também, desde o início, do tipo, como que você tem que reportar um anjo, seja fundo, seja a própria ACE, para deixar as coisas mais sem tanta ansiedade assim, como também escolher o seu investidor, né? Não é só o dinheiro que chega que é bom, você tem que de fato entender o background, que tipo de portas que esse investidor pode te abrir, senão não pegue o dinheiro. Eu acho que essa é a recomendação da ACE assim, para os empreendedores. Acontece assim também lá na Rocket? Como é que funciona? Conta um pouco pra gente essa relação. Claro. A Rocket, então, a gente inicialmente era um company builder, né? Então a gente não falava em co-investimento lá naquela época. A gente iniciou lá em 2010 com o Dafit, então talvez uma das pioneiras aí do ambiente. E hoje, já conversando como GFC, né, como Global Founders Capital, sim, tem uma relação boa. Eu acho que anjos tem de todos os tipos, né? Pessoas experientes de mercado que já têm um certo conhecimento, já investiu em startup, já até saiu de fundo para virar um anjo, enfim. E também tem aquele familiar que acaba colaborando com a empresa no início, que não conhece nada. Quando esse familiar ele sabe que ele colocou o dinheiro e talvez tenha um retorno, isso é muito bom. Quando ele não entende muito bem o ambiente que ele está investindo, ele coloca lá o dinheiro e fica na orelha do fundador, né? Isso acho que chega a atrapalhar, né? Então, por isso, até a posição da ACE, né? De co-investir com alguns fundos mais experientes, enfim, eu acho que é super bom porque eles estão do mesmo lado, né? Então ele entende a posição da outra pessoa e eu acho que ele ganha experiência, né? Que é extremamente importante para ele continuar investindo. Senão ele vai acabar investindo em putz, esse negócio não dá certo, prefiro não apostar aqui, acho que bolsa de valores é melhor do que investir em startup, mas na verdade são ambientes bem diferentes, né? Então ele tem que entender que talvez ele não tenha aquela experiência ainda, ele está colocando o dinheiro dele lá, mas ele precisa captar, ele precisa pegar um pouco mais de experiência, um pouco mais de rodagem e entender que o fundador está ali e que ele apostou o dinheiro
o dinheiro dele naquilo, então ele tem que esperar o retorno, não tem muito o que fazer. Edson, você que conhece muito da indústria de Venture Capital, como é que você enxerga essa velocidade de crescimento do investimento anjo, essa ebulição de startups, todo mundo querendo participar de alguma maneira, virou moda, as empresas, e aí depois eu vou voltar para você perguntar, as empresas querendo participar disso, tem um lado positivo e tem um lado positivo. Como é que vocês estão enxergando na Stella esse ambiente, olhando a perspectiva dos últimos 15 anos, e como é que você imagina isso evoluindo nessa trajetória aí dos vários players do ecossistema? Legal. Acho que a gente vê 4 grandes movimentos que impactam isso que a gente está vivendo hoje em dia. A primeira delas é o volume de empreendedores experientes, né, o que a gente chama de second timers. Ele está second timer agora empreendendo como investidor, né? Então, mais da metade do nosso pipe é feito de caras que já fizeram, deram certo, estão fazendo de novo, fizeram, der errado, estão fazendo de novo, né? Então isso é muito relevante. Traz mais experiência, times preparados, que andam mais velozes, e tudo acontece de uma maneira muito significativa. Segundo pilar, o addressable market mudou, né? Algum tempo atrás a gente só investia em coisas de Brasil. Hotmart global, resultados digitais global, Gympass global, Pipefy global. Então, os empreendedores chegam com sonhos mais abrangentes, a gente fica mais corajoso, em um mercado que já é naturalmente um dos 5 maiores mercados digitais do mundo, né? Acima, assim? Obrigado. São Paulo é a maior cidade do Uber no mundo. Airbnb, Brasil é o 2º maior mercado. Instagram, Brasil é o 2º maior mercado. Dropbox, Brasil é o 3º maior mercado. Então, a gente tem a demanda e agora a gente está criando empresas globais. O que faltava era o dinheiro, né? Então, sim, tem muito dinheiro. A gente brinca que tem mais pecador do que anjo hoje em dia no Brasil. Todos os fundos early stage captados, né? Então, Domo, Agente, Canary, Kazek, Monax, Redpoint, Valor, muito dinheiro também no early stage e uma avalanche de dinheiro late stage descendo, né? Então, desde caras como a Temasek, como o SoftBank, mas os grandes fundos locais. Então, acho que a gente tem uma combinação que nunca a gente tinha vivido, nunca tinha presenciado, que é talento, oportunidade e dinheiro, né? Então, a safra, a expectativa é excelente. Agora, como é que você olha essa perspectiva bacana, positiva, e as empresas, corporações estão querendo participar de alguma forma? E depois eu vou querer escutar também do Vitor essa questão da empresas, corporações querendo venture, participar de alguma... Não só corporate venture, mas de alguma forma, as iniciativas de uma forma geral. Todo, exatamente. Né? Aí já é um play um pouco diferente. A gente tem vários experimentos já. E eu posso até ser categórico em algumas coisas por conta das interações, né? Uma corporação investir como se fosse um anjo ou como uma aceleradora, a chance de dar errado é altíssima, para não dizer quase que total, né? Por vários fatores. Primeiro que o tamanho do cheque é super baixo versus a complexidade, colocar isso numa rota de validação lá com o jurídico que está acostumado a fazer transações multimilionárias, uma startup que ainda não está nem com um produto acertado no mercado, isso geralmente não dá muito certo. Então, em termos de investimento, que a gente vê que uma empresa ela deveria pensar já em startups em estágio um pouco mais avançado, a partir de uma série A, uma série B, ela começar a acompanhar alguns investimentos, né? Por outro lado, o que a gente vê, as empresas cada vez mais abertas a fazer provas de conceito, a trazer as startups para dentro, validação de produto e começar uma jornada de relação e aproximação de startups que sem grandes travas no início. Acho que um bom case, né, que até pega startups no estágio um pouco mais avançado, um bom case que a gente ajuda é o BTG Pactual, que já está na 4ª edição do Boost Lab, foi eleito um dos melhores programas de inovação do setor financeiro do mundo. Eles pegam startups do portfólio da Stella, já pegaram várias da Domo também,
E eles fazem sessões ali com os sócios do banco, com mentores do banco. Eles realmente se engajam desde do C-Level ali com as startups sem nada em troca. E a partir dessa relação pode-se surgir a oportunidade de fazer um investimento, alguma coisa. O investimento não é fim, mas ele é parte de um aprendizado contínuo dessa relação entre startups e grandes empresas. Você diria que o envolvimento do C-Level faz toda a diferença? Total. Eu acho que também é um aprendizado. Não quer dizer que é a única forma de ter sucesso, mas sim é um potencializador, porque no nível máximo essa relação de inovação aberta, e não só a relação das startups, mas a inovação aberta como um todo, precisa estar nas entranhas da cultura organizacional. E se o C-Level não tiver comprado com isso, a coisa não vai andar. E, Vitor, dá para ganhar dinheiro com startup ou com como é que o escritório de advocacia ganha dinheiro com startup? Que pergunta, hein? Só sou um moderador. Não. Explica o segredo. Não, vamos lá. Agora falando da gente especificamente, né? O Tozini é um escritório full service, né? Que em 2017 optou por entrar nesse mercado, 2016 para 2017, nesse mercado de startups. E uma coisa curiosa foi o seguinte: naquele momento a gente estava olhando para as startups como futuros parceiros de negócio, né? Trabalhando com formas diferentes de cobrar honorários diferidos. A Ace é uma parceira nossa desde aquela época, né? A parceria se mantém até hoje. E naturalmente o que aconteceu foram justamente as grandes empresas que estavam entrando em projetos de inovação aberta, de corporate venture, e grandes fundos que já eram, basicamente esses dois grupos já eram os clientes principais do escritório, começaram a nos buscar, porque esse contato que a gente teve com as startups já facilitou com que o deal fluísse muito mais naturalmente, né? Então a gente entendia como o empreendedor pensava, a gente entendia como a empresa pensava ou como o fundo pensava, e a gente conseguia alinhar as duas expectativas e não colocar nos instrumentos jurídicos e nas operações aquela coisa de, como o Leandro falou, o jurídico, não sei se foi você que falou ou se foi o Arthur, o jurídico barra tudo, né? A gente não quer ser o jurídico que barra tudo. Então como que um escritório de advocacia pode ganhar dinheiro com esse mercado? Não sendo o jurídico que barra tudo, entendendo que existe possibilidades, né? Sempre dentro, obviamente, das margens de segurança, do que é possível dentro da legislação brasileira e tal, e contribuindo para que a gente seja de fato um parceiro do negócio, né? Então, até fazendo um gancho com essa pergunta com a que você fez antes para o Arthur, a gente atende alguns casos de Open Innovation, de Corporate Venture, e quando é muito sintomático, no começo, a gente tem um diretor de inovação que não conversa com o diretor jurídico. Então, uma das primeiras coisas que a gente faz vamos chamar todo mundo para a mesa, fazer uma palestra aqui sobre inovação aberta, como é que funciona o ecossistema de startup, o que envolve você trazer uma startup para dentro do seu dia a dia. E aí, a partir daí, surge uma parceria entre os dois departamentos da empresa que tende a ser muito frutífera, né? Então, esse é um primeiro ponto. Segundo, é o seguinte: como que você entende a inovação aberta dentro de uma grande empresa como o investimento é apenas uma das opções, né? E não adianta você tentar trazer para dentro da sua empresa o que o seu concorrente está fazendo. Então, eu sempre conto um caso muito interessante de uma vez um cliente chegou para a gente e falou: quero abrir uma incubadora. A gente falou: tá bom, mas por que uma incubadora? Né? Não, porque meu concorrente fez. Falei: opa, então peraí, você não entende o que envolve você ter uma incubadora aqui dentro, como funciona a questão de propriedade intelectual, compartilhamento de espaço, divisão de responsabilidades, tudo isso? Não entende? Não, então vem cá. Existe incubação, existe aceleração, existe investimento, existe parceria, existe uma POC paga, tá? Pelo amor de Deus, gente, POC grátis não existe, esse tipo de coisa. A gente saiu de lá com uma proposta, a gente entrou lá com uma proposta, saiu de lá com outra, né? Então, e esse é um papel que o advogado pode ter, né? Porque ao entrar em contato com o ecossistema, a gente entende essas expectativas dos diferentes players e passa a atuar como alguém que sugere as melhores opções, contando os dois lados, sendo na verdade um deal counsel, alguém que contribui para que o negócio aconteça e não olhe só para a parte que ele está representando. Então esse é um outro segredo de como que a gente consegue entrar nesse mercado e olhar para ele de uma forma mais interessante, mais profunda do que simplesmente vou trabalhar ali para a startup, vou esperar ela crescer e vou ganhar dinheiro, né? Não é bem assim que funciona. Tem outros jeitos de um advogado contribuir para esse ecossistema. Legal, o Leandro queria comentar. Exato, eu acho que fazendo um paralelo aqui com o Vitor e olhando
do outro lado, né, onde eu estou como jurídico interno de empresa, de grupo, acho que é extremamente importante e é difícil encontrar escritórios de advocacia que sejam assim, né, que sejam bem flexíveis. E quando eu, voltando para o meu lado interno de companhia, eu bloqueava alguma ação e falava, isso não pode fazer. Não, pode sim, né? Partimos desse ponto. E por que eu não posso? Quais são os riscos? Me explica, eu quero tomar ou não, eu decido, né? Então, assim, e aí a gente sempre achando uma brecha, uma forma de fazer que, assim, não tivesse um impacto legal muito forte, mas, olha, os riscos são esses, você quer correr, então segue. A dificuldade hoje de um jurídico interno achar um escritório que seja extremamente flexível, assim, é imensa. Então, os grandes escritórios estão fazendo, mas os grandes escritórios, muitas vezes, né, antigamente, até hoje, vocês estão um pouco mais flexíveis. Eram muito caros para startups, estão começando, enfim, hoje já tem escritórios bem flexíveis. E os pequenos escritórios também não entendem, então assim, eu acho que era uma dificuldade imensa, né? E essa empresa, obviamente, que também não tem um jurídico interno, né, que inviabiliza esse contato, e hoje em dia acho que já está todo mundo entendendo o que dá para fazer, com as mudanças de legislação, regulação, enfim, eu acho que isso está dando um incentivo muito forte para o mercado e está, de fato, mudando o mindset. Tanto do advogado interno de uma empresa, quanto de escritórios de advocacia, que sabem que esse ambiente é um ambiente que está crescendo muito e que vai mudar, de fato, o país. Eu tenho reparado muito isso, eu tenho a sorte de lidar muito com advogados, tanto do lado profissional quanto do lado acadêmico. Não sorte, porque eu tenho vários alunos que são advogados, eu dou aula para a escola de direito, e aí eu convivo com muitos advogados e eu comecei a ver a transformação que os advogados estão liderando esse processo no Brasil. Os escritórios de advocacia, curiosamente, estão liderando esse processo. Tem vários alunos de graduação no direito programando em Python. E aí já pensando na graduação, já programação, pessoal. Não é Excel, programação de verdade. E aí eu pergunto para vocês, e as Lotex? Vocês olham lá na Stella, na Domo, como é que vocês estão olhando esses segmentos no mercado, já do ponto de vista de venture, essas oportunidades setoriais? Bom, a gente fez um investimento recente na Resolvi, que é uma Lawtech muito focado aí no resolver problema de viagem, então atraso de voo, perda de bagagem, tudo. Acho que independente de Lawtech ou qualquer outra startup, a gente sempre entende o tamanho desse mercado. A gente vê muito, o mercado de processo, de passagem aérea é grande. Eles podem diversificar para outros mercados. A tecnologia que ele coloca ali dá escala para todo esse processo. Existem muitos escritórios de advocacia que fazem exatamente o que eles fazem, só que eles fazem numa escala muito maior. Então, hoje, todo o processo é automatizado, só ainda não está automatizada a negociação com a companhia aérea, mas até se precisar entrar lá no jurídico, entra tudo automatizado. Então, eles automatizaram todo esse processo, ele tem uma escala muito maior e aí ele consegue ter uma abrangência nacional ou depois internacionalmente. Então, a gente olha muito isso, tem muita deficiência, e aí o Brasil é mestre nisso, na ineficiência, né? Então, a gente entende onde tem essas ineficiências, gargalos, problemas, e tenta atuar nisso. A gente tem visto outras Lawtechs ainda mais focadas em AI para ajudar a identificar processo em contrato, informação em contrato, jurimetria. Tem visto outras Lawtechs nesse sentido, mas a que a gente fez investimento mesmo entende mais é essa da Resolvi, aí, que a gente tem trabalhado bastante com ele. Legal. Edson? Do nosso lado, a gente olha muito para modelos de negócio, não para setores. Então, a gente olha muito para SaaS, para marketplaces, que tem tudo a ver com O2O, né? E consumer transactions. Então, é com essa ótica que a gente olha e a gente está muito bem impressionado com a quantidade de coisas O2O que estão aparecendo. O mais legal é que cada vez mais os empreendedores se inspiram mais na China do que nos Estados Unidos, onde acho que o O2O tem uma similaridade muito grande com o mercado brasileiro. A grande questão para a gente do O2O é a dificuldade, né, de se criar a liquidez, porque geralmente o O2O está trabalhando no mercado de 2 lados, às vezes 3 lados, o que faz com que, né, o empreendedor precise desenvolver 2, 3 máquinas de venda para conseguir se deslanchar. Então, acho que talvez o legal aqui do evento para a gente é poder acompanhar o desafio desses caras que estão tentando
né, fazer dois lados chegarem numa transação de uma maneira mais eficiente, que tem tudo a ver com o que o Borges colocou, com a realidade do Brasil, do varejo brasileiro e do serviço brasileiro. Você sente essa dificuldade também da parte, não tecnológica, mas de processo dos empreendedores locais? Vocês percebem isso também que o Edson colocou? De ter que resolver vários problemas ao mesmo tempo e empacotar isso? Não, aí é um ponto. Eu fui empreendedor, eu posso falar mal de empreendedor, né? Então, o empreendedor quer disruptar o negócio dele toda semana. Pô, tive uma ideia nova aqui, vamos disruptar o mercado e não sei o quê, e quer mudar aquilo que ele já está disruptando o mercado. Então, se pegar lá no Buscapé, a gente fez uma disrupção, foi juntar e comparar preço. Os outros 10 anos foi melhorar esse produto. Então, aquela melhoria incremental. E o empreendedor tem um ponto lá que ele quer fazer o growth hacking, né? Ele acha que vai achar um negócio que vai, a bala de prata, que vai fazer a vida dele, um negócio subir 30%, 40%. É melhor 1% todo dia, e o negócio incrementando e ficando melhor, do que achar um ponto específico que vai mudar a vida dele, que é muito difícil de achar. Às vezes você acha nesse caminho, mas é muito difícil. Então, assim, é o foco do empreendedor. Se ele tem foco em metodologia, ele chega lá. O cara é bom, tem um time bom, complementar. Então tem um engenheiro, tem o cara de vendas, tem o cara de marketing, tem o cara de produto. Tem esses 4 caras que são bons. Usa uma metodologia lá, Design Thinking, usa o Lean Startup e acompanha, entende. Olha os dados, realimenta o processo, ele chega lá. Então é difícil botar o empreendedor sentado na cadeira e falar, foca nisso, faz o que você criou aqui, ficar bom e crescer. E aí você vai ganhando mercado, vai ganhando escala, e aí você consegue contratar mais gente, tudo vira um sucesso. Mas o empreendedor às vezes fica ansioso, né? Esse é outro ponto, tanto para o investidor quanto para o empreendedor. Os empreendedores de sucesso, os casos de sucesso, foram os caras que viram um negócio no longo prazo. Flipar uma empresa, vou fazer não sei o quê, vou fazer mais uma rodada, assim, é muito difícil. E a gente começa a ver que as coisas que são criadas artificialmente, como pega um próprio caso do WeWork, acaba uma hora a casa cai. Entendeu? A verdade chega e a casa cai. Acabou, até lá fora acabou o financiamento para os caras continuarem o sonho deles. Aqui no Brasil ainda mais difícil. Então, você tem um negócio que não tem um modelo de negócio claro, é difícil a gente estar investindo. A gente vê coisas que eu falo para o empreendedor, vai para o Vale, que lá você vai ter financiamento. Então, assim, é um negócio a longo prazo, calma, foco e fazer o negócio crescer todo dia. Só fazer um comentário, adicionar um ponto ali em relação a a importância do ecossistema, e aí também, obviamente, puxando aqui para o meu lado, é a questão de como que o arcabouço jurídico legal, né, possibilita ativamente com que o empreendedorismo se desenvolva. Então a gente estava falando aqui embaixo, antes de subir para o painel, justamente das discussões do marco legal das startups, né, que está em discussão desde o final do ano passado, era para sair no primeiro semestre, ainda não saiu, aí saiu uma notícia ontem que parece que vai evoluir aí nas próximas 2 semanas. Enfim, ali a ideia é o seguinte, muitos agentes do mercado, e quando eu estou falando muitos, são muitos mesmo, não tem só advogados, tem alguns advogados sim, mas tem fundos, tem investidores, anjo, tem associações, a O2O estava presente, tem as próprias empresas falando para o legislador o seguinte, olha, é isso aqui que a gente precisa, né? Porque hoje tem uma série de gargalos em várias e diferentes normas e regulações e agentes e entes que podem ser resolvidos para que o ambiente do empreendedorismo no Brasil se torne mais produtivo, né? Então, contribuir com esse tipo de construção é fundamental, né? Por isso que aqui já aproveito até essa fala para dar um parabéns ali para a O2O e para as outras entidades como essa, até a B2L, no caso das Lotecs também, que fazem esse trabalho de discussão, né? E colocam os players do ecossistema na mesma mesa para conversar e construir. Porque se a gente não fizer isso e vier de cima para baixo, a gente não sabe qual que é o resultado que vai ter lá na frente. Agora, o Rodrigo comentou essa questão do foco do empreendedor, tamanho de mercado. Vocês têm um funil de vários programas que vocês fizeram nos últimos anos e agora essa iniciativa nova. Como é que vocês estão enxergando essa dificuldade do empreendedor entender que precisa ter um mercado realmente grande, desenvolver algo escalável? Quais são os principais pontos que vocês identificaram pela experiência que sempre dá problema? Que são sempre as mesmas coisas. Não, a gente, ao longo da vida da ACE, contabiliza quantos projetos a gente avaliou. Estamos batendo 25 mil agora, né? E eu acho que a jornada de investimento que a gente está falando aqui, ela não é para todo mundo. E o empreendedor ele precisa entender isso.
que à medida que ele pega investimento, seja com um anjo, seja com uma aceleradora, seja com um fundo de seed, um VC, uma série A, B e por aí vai, esse investidor profissional, ele vai buscar um retorno. Então ele está esperando um valuation futuro que você também tem que colocar na conta. Então uma startup que pega uma série A de 5 milhões de dólares e toma 20% de diluição, o fundo vai querer esse retorno de 30% ao ano daqui 5, 7, 10 anos. Ou mais para 10 anos do que para menos, né? Então que tamanho que essa startup vai ter que ficar? Ela vai ter que ficar muito grande. Então, essa engenharia reversa é uma coisa que a gente recomenda um pouco para os empreendedores também fazerem, de colocar o chapéu do investidor e falar, saiba que quando você vai montar o seu deck, o seu pitch, a sua tese de crescimento, ela tem que estar atrelada a um sonho maior, talvez, né? A uma startup muito grande. Então, é por isso que se busca o unicórnio. Hoje saiu uma excelente reportagem na época negócios com o Anderson na capa, namorando um unicórnio assim da Redpoint, né? Que apesar do excesso de liquidez e de dinheiro que existe para se investir em startups, esses fundos vão ter que retornar para os seus cotistas e o empreendedor é solidário a esse retorno, ele é o protagonista desse retorno à medida que ele vai ter que deixar a startup muito grande. Existem outras teses, né, que também existem fundos que, por exemplo, buscam uma saída mais precoce, um early exit, que a gente fala, e daí flipar uma startup para esse fundo é algo mais factível do que algum fundo que está olhando mais um long term. Ou seja, no final do dia o empreendedor tem que saber muito bem para quem ele está vendendo um pedaço da startup dele e se aquele fundo de fato vai conseguir trazer mais do que só o capital e não vai ficar cobrando só retornos, mas também abrindo portas e sendo compartilhando do sucesso dessa jornada. Você me falou um negócio aqui, eu já volto para o Leandro, mas você falou um negócio que me lembrou ontem uma discussão que eu tive longa com vários alunos, exatamente o que veio primeiro, a tese da gestora ou a tese do veículo, do fundo gerido pela gestora, né? Que tem várias gestoras algumas gestoras que tem mais de um veículo. Qual é a tese, se você for resumir, além dessa questão do size, etc., qual é a tese da Stella, qual é a tese da Domo, como é que funciona essa conversa com o empreendedor, quando ele fala, olha, bate lá na sua porta achando que é uma coisa e não é? A nossa tese de investimento ela é calcada, primeiro, em times que busquem essa escalabilidade em cima de eficiência de capital. Então, para a gente só vale a pena investir quando a gente enxerga nos empreendedores esse desejo de fazer do jeito certo, do jeito eficiente, crescer com inteligência, né? E não crescer na força bruta. Isso tem um impacto muito grande para a gente como investidor no retorno e para o empreendedor em relação à diluição dele. Hoje, a mediana para você criar um unicórnio no mundo são 200 milhões de dólares. Você precisa captar 200 milhões de dólares para criar uma empresa de bi. Né? Demora 7 anos. Tem empresas que fazem isso com 4 milhões de dólares, que é o caso da Veva. Né? Os caras fizeram um IPO e tinham 70% do equity da empresa. Maior retorno da história do Venture Capital, 1.327 vezes cash on cash. E do outro lado você tem a Box, que precisou de $1 bi para fazer 200 milhões de dólares de receita. Né? Chegou lá na frente, o empreendedor tinha 5%. Então, a tese é crescer com eficiência. De forma sustentável. De forma sustentável. E você, Rodrigo? Acho que é importante isso que o Edson colocou. E só voltando um pouco à questão do corporate venture, às vezes o corporate ignora a psicologia que tem por trás do empreendedorismo, né? Porque o empreendedor, ele quer ter... A expectativa é muito mais alta, às vezes, do que a própria realidade. E às vezes faz sentido isso, né? O próprio caso do Uber. O mercado de Uber é muito maior que o mercado de táxi, que existia antes, que era a base para se calcular isso. Então, só complementando aquela questão do corporate venture, está na minha cabeça aqui, ter alinhamento nessa expectativa do empreendedor, que é muito difícil acontecer quando é um corporate. O financeiro, que é um investidor que puramente vai botar o dinheiro e quer fazer aquele negócio crescer, é muito mais fácil, porque a gente tem um alinhamento comum, eu quero que esse negócio cresça. O corporate, e a gente já fez investimento como corporate, tem diversos outros vieses, né? A gente, na Domo, a gente tem 2 fundos rodando e estamos lançando um 3º fundo.
e aí cada um tem uma tese específica, mas é muito focado no estágio, né? Então, o fundo que o BNDES foi âncora é no estágio anjo, né? Então a gente investe em menos de 1 milhão. O fundo Domo Ventures, ele tem um viés B2C, investe entre 1 milhão e 3 milhões, e a gente está lançando o fundo Enterprise, que é viés B2B, investe de 3 a 5 milhões. Mas essas características que o Edson colocou, a gente procura nos empreendedores. Essa é a cola que move, que junta tudo. Assim, o empreendedor por trás, principalmente no early stage, é fundamental. A ideia pode ser boa, o modelo de negócio é bom, não sei o que, é excelente, mas o empreendedor, desculpa, Caio, vou te demitir, vou contratar um empreendedor para ser CEO da sua empresa, isso não existe, né? Então, de novo, a psicologia que vai fazer aquele empreendedor juntar aquele time, vender aquele negócio, fazer o negócio ser muito maior do que qualquer outro player no mercado que está atuando consegue fazer, é o que faz a diferença. Leandro, como é que você enxerga isso lá na Rocket? Essa questão do empreendedor, dessa tese, como é que vocês analisam? Hoje em dia, com o Global Founders Capital, a gente tem procurado empreendedores pelo menos com MBA, com alguma vivência fora e que estejam lá em cima de fato, né? Então, além disso, o Global Founders Capital gera muito valor para esses caras. A gente tem poucas empresas ainda, né? A intenção é abrir o nosso portfólio aí, a gente tem um fundo muito bem capitalizado, mas é ajudar esse empreendedor que já é muito bom a gerar mais valor ainda, né? Então a gente está no board das empresas, a gente está junto com eles desde o começo, enfim, a gente está gerando muito valor também para o negócio. Ô Vitor, eu sei que escritório de advocacia Brasil tem que olhar Brasil, aí tem as parcerias internacionais. Como é que vocês olham essa internacionalização das startups e também auxiliam os VCs a fazerem essa conexão com China, Estados Unidos principalmente, e etc. Como é que é essa conexão, internacionalização? Nossa atuação é Brasil, né? A gente tem uma representação em Nova York, mas isso não nos faz, por exemplo, ignorar os outros ecossistemas. Então, como exemplo, você falou da China, a gente tem um China Desk no escritório, cujo sócio ele é chinês, ele tem essa experiência com as empresas de lá e olha para a tecnologia de lá, sempre também olhando também para as empresas que a gente atende, como que a gente consegue contribuir da melhor forma. E também uma outra ótica olhando para o investidor que fez o investimento aqui, a startup que vai subir para Delaware, por exemplo, ou para algumas outras jurisdições, como que a gente trabalha para proteger o investidor daqui também, porque algumas questões nesse processo de internacionalização, sob a ótica de investimento especificamente falando, podem prejudicar o investidor daqui, né? Então, como que a gente trabalha já prevendo isso, sabendo qual que é o histórico da startup, sabendo que ela não vai ser um investimento que vai parar ali, que pode ter um histórico futuro de internacionalização e contribui para que o investimento já seja feito desde já, prevendo as melhores formas de proteção dos investidores daqui, né? E aí eu vou até, desculpa fugir um pouco da pergunta, mas trazendo inclusive no histórico do debate, como que o contrato de investimento pode trazer esse tipo de proteção, né? Primeiro, a gente tem o que a gente chama, tecnicamente falando, de mecanismos de controle, né? Que são aquelas práticas que a gente já está meio que cansado de saber que ocorre nos investimentos em startups, infusão periódica de capital, monitoramento, cadeira no board, esse tipo de coisa. Tecnicamente, no mercado jurídico, isso é chamado de mecanismo de controle contratual, que alinha essa assimetria informacional entre investidor e investida e coloca ali todo mundo na mesma página. E por isso é importante buscar, para esse tipo de operação, advogados e profissionais do direito que estão alinhados e sabem de como operar um investimento em startups, né? Porque o contrato vai refletir essas questões, né? E além disso, era justamente esse o ponto. Quem que é o profissional que vai desenhar esse contrato e vai fazer com que a investida também saia protegida e o investidor saia protegido dentro do racional, né? Do que é possível e do que é recomendável. Então, olhando para a internacionalização, também tem esse racional. A gente olha para os outros ecossistemas, a gente está em constante presença lá fora também, seja missões, olhando para as empresas que estão Vale, China, agora fala-se muito do Texas também, né? Que está puxando muitas empresas para lá, e como preparar uma empresa para essa possível internacionalização para infusão de capital no fundo estrangeiro, né? Então isso tudo faz parte de um planejamento desde cedo
que pode começar nos rounds mais iniciais ou já nos rounds intermediários, já preparando a empresa e o investidor para essa possível internacionalização lá na frente. Falando de internacionalização ainda, eu queria entender do Edson e do Rodrigo, tanto essa questão, como é que vocês preparam as suas empresas para esses rounds futuros de financiamento já lá fora e etc., com série C, série D, e como é que vocês enxergam o potencial mercado para série C, série D, fundos de série C, série D brasileiros, que todo mundo diz que em algum momento vai acontecer. Eu queria a visão de vocês. São 2 perguntas. Tá bom. Bom, começando acho que do arcabouço jurídico, a gente continua optando para ser um fundo local baseado em FIP, né? A maior parte dos nossos competidores estão baseados fora do Brasil. A gente acha que tem um problema significativo com essa estrutura, né? Primeiro, a gente quer dar para o empreendedor a discrecionalidade de onde ele incorpora, né? Eu não quero forçar o empreendedor a incorporar fora do Brasil, até porque no começo da jornada isso é mais caro na física e na jurídica. Segundo, porque no meio do caminho, naquelas transações de 200, 300, 400 milhões de reais, o investidor estratégico que está comprando a empresa prefere o ativo no Brasil, né? Para poder absorver o ágio da compra. Então, várias transações que já estão acontecendo nesses últimos meses lá fora, as empresas estão tendo que voltar para o Brasil para serem compradas. Então, acho que são 2 coisas bastante significativas. Lá na frente, na série B, na série C, quando a gente tem a demanda de um fundo de fora, aí a gente migra a estrutura para fora, que é o que a gente fez agora com Resultados Digitais na série C, né? Então, 7 anos depois, empresa já quase 200 milhões de faturamento, aí sim vamos pensar em levar lá para fora. Demanda de late stage primariamente em dólar até pouco tempo atrás, mas a gente já começa a ver Dynamo, né, que é um dos maiores gestoras de public equity no Brasil, descendo a cadeia, a Velt também descendo a cadeia, o Pátria vai fazer um fundo de tecnologia, Kinea já está fazendo isso, mas principalmente os single family offices, porque o que está acontecendo no Brasil, e é importante para o empreendedor entender isso, mudou completamente, né, a fiação da riqueza brasileira, que era calcada, né, em renda fixa. Então, a gente está tendo uma migração muito significativa de dinheiro para classes ilíquidas, e isso favorece demais o empreendedor, né? Bons empreendedores não vão ter falta de dinheiro em qualquer estágio da cadeia produtiva. Acho que é muito importante esse ponto que o Edson colocou. E às vezes a gente vê empreendedor, eu sou uma SA, eu sou uma Cayman Deller, eu sou uma BV. Acho que isso não significa nada, para começar. Só aumentou a complexidade da sua empresa. Se ela é uma empresa pequena, pensa pequeno e simples. Você pode rodar no simples aqui, pagar menos imposto, ter menos burocracia, opera dessa forma. Não precisa se preparar para receber um investimento. Opera da melhor forma que sua empresa está operando. A gente cria alguns mecanismos de governança na empresa. Acho que o empreendedor tem um medo da palavra governança. Vão colocar controle em cima de mim, não sei o quê. Lógico que existia a governança que a gente tinha lá no Buscapé, com a Naspers, não sei o quê. Existe a governança que a gente coloca numa startup, que é ter o básico. Eu peguei startup outro dia que não tinha contabilidade. Então, fica meio... Eu falei, você está emitindo nota como? A gente não emite nota. Mas, algumas coisas tão básicas assim que ele precisa seguir aquilo, entendeu? E essa governança que a gente precisa colocar para o negócio ter uma ordem, né? Ter um crescimento organizado. E preparar esse crescimento. Então, a gente como investidor e as outras séries de investimento querem entender, eu fui anjo, eu juntei meus amigos, saí do ponto A, fui para o ponto B. Cresci assim, tinha isso de dinheiro. Daí eu saí do ponto B e cheguei no ponto C. Peguei aqui um dinheiro com meus amigos, não sei o quê. E daí eu fiz um investimento com a Astela, por exemplo, e cheguei no ponto D. E mostrar essa trajetória. É lógico que às vezes o plano, com certeza, vai ser diferente do que realizou. Mas a expectativa dele, onde ele chegou e o que ele tem conseguido entregar, é o que o investidor quer ver. Ele quer entender ali, falar, se eu der mais 100 milhões para esse cara, ele vai chegar lá em cima e vai escalar essa empresa? Nada adianta o contrato, nada adianta ter o PowerPoint bonito, você não está entregando resultado. Então, acho que esse é o ponto fundamental que a gente olha e começa a direcionar o empreendedor. De novo, foco. O empreendedor vai olhar, e hoje tem muita ferramenta, né? Quando eu comecei a empreender, você olhava no log do Apache para ver se estava tendo erro lá do servidor. Hoje tem Google Analytics, Intercom, não sei o quê. Você olha para tudo quanto é lugar, você não sabe para onde ir.
Então define lá 3 KPIs e comece a fazer isso, você e toda a sua equipe que usou OKRs, para essa empresa crescer. Cresceu nesses 3 KPIs que são importantes para você nesse estágio, aí sim você começa a olhar outras coisas. Então esse foco e direcionamento que a gente põe, prepara o empreendedor para mostrar um crescimento sustentável. Legal. Temos 20 segundos. Rápido. A gente, inclusive, teve presente, vocês falaram da governança, o Caio estava na construção ali do guia de governança do IBGC para startups. E ali a discussão era o seguinte, não é trazer a governança de cara num caminhão para a empresa desde cedo, falar, olha, você já vai precisar ter isso, já vai precisar ter um conselho de administração, enfim, assim, pé na realidade, não vai acontecer, né? O que é importante para a empresa agora e o que é importante lá na frente. É, inclusive, a metodologia da nossa parceria lá na ACE, né? A gente já tem ali um plano bem desenhado das principais necessidades jurídicas de uma empresa early stage, e a gente entende que o empreendedor está discutindo no dia a dia dele se ele vai dar ouvido para o advogado ou para o programador dele, por exemplo. E eu não posso querer competir com o programador, porque o programador é o produto dele. Eu sou um auxiliar. Então, como que eu presto assessoria e como que eu preparo a empresa de acordo com a realidade dela, aos poucos, e entendendo que tem necessidades que são melhores, são mais prioritárias do que outras. Então, a gente pode ficar aqui a tarde inteira falando do tipo de coisa que a gente já viu. Já vi Eireli com sócio, e aí fala, não, então você não é uma Eireli, você precisa ir com uma limitada no mínimo ali, né? Enfim, mas o mínimo, certo? De acordo com o momento da empresa, os stakeholders envolvidos, desde que a gente tenha também a ideia de que se você for crescer, e a ideia é que você cresça, aí você vai trazendo aos poucos as preocupações de acordo com aquele momento. Por isso também o guia do IBGC é muito interessante em relação a isso. Fica a dica aí para quem não conhece o documento, porque ele vai trazendo passo a passo, de acordo com o momento de cada empresa, o que é fundamental, o que é necessário e o que é imprescindível. Sim. Pessoal, infelizmente a gente esgotou o tempo, dava como você falou o dia inteiro. Pessoal, obrigado, valeu.